Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, no canal do pastor Oswaldo Santana. Você ainda não é inscrito no canal? Se inscreva, ative o sininho e não esquece de deixar o like, o joinha, porque isso vai fortalecer o canal e vai poder indicar esse canal para mais pessoas. Esse canal é um canal onde eu conto um testemunho, algumas experiências, porque quem serve a Deus tem experiência de montão para contar, né? Experiência que não falta, testemunho, então. E muitas das vezes também eu deixo uma palavra, né? Deixo uma reflexão. E hoje eu quero falar aqui, ó, em Êxodo, capítulo 3, está escrito assim, ó: Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Elevando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, anjo com letra maiúscula, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Aqui, nessa pequena leitura, você percebe que Deus ele vai chamar Moisés. Moisés estava apacentando o rebanho, como diz as Escrituras, e quando ele estava apacentando o rebanho em um determinado lugar, ele passa e vê o fogo numa árvore, só que essa árvore não se consumia. Ele viu e passou. Chamou tanto a atenção dele, lógico, chamaria a atenção de qualquer um. Moisés, o que ele faz? Ele volta para ver o que é aquilo. E a Bíblia diz que quando Moisés voltou para ver o que era aquilo, Deus chamou ele. Interessante, né? Você sabe por quê? Porque Deus ele usa os sinais para chamar a nossa atenção. Mas os sinais, eles não libertam, não transformam, mas chamam a atenção. E quando chama a atenção que a pessoa para ver o sinal, Deus vem e fala, lança a palavra. Foi assim com Moisés. Moisés, então, quando ele viu aquela sarça, meu Deus do céu, imagine só no deserto, imagina agora o impacto positivo na vida de Moisés. Dá para imaginar? Deus, ele tem estratégias. E ele usou de uma estratégia aqui e continua usando até hoje, que são os sinais. Os sinais servem para chamar a atenção. E aí a pessoa para ver, para prestar atenção no sinal. Eu vou aqui melhorar, para que você entenda. Você vai num culto e de repente no culto Deus cura uma pessoa e você vê. Depois que Deus opera esse sinal, você vai ouvir a palavra. A palavra vai trabalhar no teu coração. Há um sincronismo aí. E o que vai acontecer com você? No outro culto você vai querer estar lá. Os sinais.
Os sinais, eles chamam a atenção. A pessoa para ver os sinais, a pessoa vai no local porque está tendo sinal e chega lá, ele escuta a palavra, porque aí está o grande segredo. A transformação, a libertação vem pela palavra. E Moisés, o chamado de Moisés foi um chamado árduo, porque ele tem que voltar para o Egito para ser o libertador, né, entre aspas, do povo que já estava há mais de 400 anos, porque quando o povo hebreu foi para lá, José era o governador. Aí José morre. O faraó daquela época morre. Esse não quer nem saber dos hebreus. Ele começa a castigar. E Deus vai cumprir a promessa que fez a Abraão, a Isaac e Jacó. E quem que Deus escolhe? Moisés. Mas o interessante é a estratégia de Deus. Sabe qual é a estratégia de Deus aqui? Entenda, eu e você precisamos ter uma visão que nos sustenta no dia da dor. Pode ver. Eu vou falar algo aqui e você há de concordar. Acho que você que vai me ouvir, não sei se você é melhor que Elias. Vamos citar Elias. Não sei se você é melhor que Elias. Se for, parabéns. Eu não sou. Não chego nem aos pés. Mas eu quero falar uma coisa para você. Elias, ele pediu a morte, ele entrou na caverna. Imagine só, Elias. Ele simplesmente quer desistir. Então, todos, chega um momento, numa luta, uma dificuldade, já venceu tantas lutas maiores que essa, mas essa daí você quer desistir. Ou talvez pede a morte. Mas você deve lembrar o que Deus fez, de onde Ele te tirou, qual foi o sinal que Ele fez. Porque existem sinais que Deus faz que vai te acompanhar a vida inteira. Eu mesmo, se eu penso em parar, eu já pensei em parar, eu já pensei em desistir também, por causa da dificuldade. Mas aí eu lembro daquele sinal que Deus fez. Aí eu penso naquele sinal, e aí quando eu vou ver, eu já estou andando, estou caminhando. Por quê? Porque eu tenho um sinal de Deus para a minha vida, para o resto da minha vida. É o sinal que me sustenta no momento da dor. Todos, eu digo todos, que fazem a obra de Deus e tem o chamado de Deus, essas pessoas, você que está me ouvindo, você teve uma visão forte, que você não esquece. E essa visão é ela que te sustenta no dia da dor. É ela, a visão te sustenta. Pode ter certeza. E todos nós precisamos ter uma visão para que no dia da dor nós possamos ser fortalecidos também com a visão. Eu sei que a palavra, mas existe um momento na nossa vida que é tão difícil que a gente não vai querer nem abrir a Bíblia. E aí o que vai sustentar é lembrando daquele sinal. Quando Moisés ele regressa para o Egito, que ele já tinha ficado lá 40 anos, ficou 40 anos no deserto, aqui já estava próximo dele, de findar 40 anos, ele vai voltar para o Egito, e no Egito ele, usado por Deus, Deus vai mostrar quem manda, usando Moisés e seu irmão Arão. Por que quem manda? Porque são 9 pragas, e a última é o anjo.
que passa, que é peça, que é a Páscoa. E interessante que cada sinal que Deus fez, Deus desafiava a crença dos egípcios e, ao mesmo tempo, fortalecia o povo hebreu. Por quê? Porque eles precisavam de sinais para sustentar eles no momento de dor. Só que eles não se atentaram para os sinais. Eles não fizeram caso dos sinais. E olha, o que eles viram não era nem para ter dúvida se Deus era com eles ou não. O que eles viram, o que eles presenciaram, não era nem para sequer imaginar, nem que seja um fiozinho de cabelo. Será que Deus é comigo? Será que Ele está nesse negócio? Será que foi Ele que me chamou? Tantas vezes não é assim? É só olhar. É só olhar o sinal. O sinal que Deus fez, da forma que Ele te chamou, o que Ele te mostrou. Não tem como coxar em dois pensamentos. Mas mesmo assim, nós humanos, às vezes, até questionamos. Mas olha só, será que Deus já não te deu uma visão? Uma visão essa que te sustenta no momento da dor? Pense nisso antes de desistir. Nessa noite eu quero... Desculpa, eu falo noite porque é mania mesmo. Por causa dos cultos, à noite eu prego à noite, né? Geralmente. E até o culto, se for de dia, você vai falar essa noite, né? Quem que não é assim, acaba falando. Mas, independente se é dia, se é noite, o dia, a hora, saiba que Deus, se Ele ainda não fez você enxergar, não te deu uma visão que te sustente no dia da dor, Ele vai te dar. Algo vai acontecer. Alguma coisa muito forte, uma experiência muito forte, fortíssima. E ela vai te sustentar. Agora, se já aconteceu com você, você então sabe o que eu estou dizendo. Então não desista. Siga em frente, sustentado pelo que Deus já falou, pelo que Deus já mostrou. Assim como Deus foi com Moisés. Chamou a atenção do Moisés. Moisés ficou impactado, ao ponto dele voltar para o Egito. Imagine só, foi impactante demais. Fique com essa palavra. Não se esquece de se inscrever nesse canal. E Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.